Essa é a história dos Estados Unidos. Vista em cores pela primeira vez. Anos 1940. As linhas de batalhas estão traçadas. Em um mundo destruído pela guerra, os Estados Unidos continuam imparciais. Não é guerra nossa, diz Charles Lindbergh. Apesar de toda a ajuda que enviamos, não podemos vencer essa guerra para a Inglaterra. Mas o presidente Franklin Roosevelt discorda. Nós precisamos ser o grande arsenal da democracia. O ataque do Japão a Pearl Harbor põe fim à discussão. Respondam dizendo sim. Sim! Sim. Mas a guerra também desencadeou medo e preconceito. Um Estados Unidos vitorioso assume o seu novo papel como uma superpotência militar e econômica. O descontentamento pós-guerra é visto em casa e no exterior. Essa é a história dos anos 1940 como você nunca viu antes. Quero que a gente reconquiste isso. Nova York, 23 de abril de 1941. Centenas de pessoas fazem uma manifestação no Manhattan Center. O orador de hoje é um aviador famoso e um herói americano, Charles Lindbergh. O Lindbergh é um simpatizante nazista e um ávido oponente do envolvimento dos Estados Unidos no conflito no exterior. A França foi derrotada. E apesar da campanha e da confusão dos últimos meses, está claro agora que a Inglaterra está perdendo a guerra. Acredito que... É a decisão de abandonar os amigos e aliados dos Estados Unidos. Sou forçado a concluir que não podemos vencer essa guerra para a Inglaterra, apesar do tanto de ajuda que enviamos. É por isso que o Comitê America First foi formado. Lindbergh e o Comitê America First protestam contra qualquer envolvimento com a guerra. Centenas de milhares de cidadãos concordam, incluindo o futuro presidente John Kennedy, que enviou um cheque de $100. Desde que a guerra começou em 1939, os americanos viam e ouviam sobre a destruição na Europa. Um ataque na Polônia faz com que seja uma longa e temerosa guerra europeia. Mas muitos estão convencidos de que parar Adolf Hitler não vale o sacrifício de vidas americanas. Dessa vez os Estados Unidos têm que ficar de fora e eu vou ficar. Não tenho a menor ideia do que sejam os assuntos europeus. Eu acho que a gente devia ficar fora disso. Nós precisamos fazer de tudo para ficar de fora disso. A Europa que lute suas batalhas. Não significam nada para nós. Alguns americanos admiravam os nazistas publicamente e previam um Estados Unidos fascista. Em fevereiro de 1939, cerca de 20 mil nazistas americanos se manifestaram na Madison Square Garden. Mas na costa oeste, a guerra na Europa parecia muito distante. Em São Francisco, o nipo-americano Dave Tatsuno filma a vida cotidiana da sua comunidade. Como presidente local da Liga dos Cidadãos Nipo-Americanos, Dave filma a sua convenção nacional. A Liga encoraja as crianças nascidas nos Estados Unidos, filhas de imigrantes japoneses ou Nisei, a se tornarem politicamente ativas. Dave e sua esposa Alice trabalham no armarinho no centro de Japantown. Ele se chama Nichi-Bei Busan, ou Loja de Departamento Nipo-Americana. Mas eles levam uma vida tipicamente americana, como essa visita da família ao Parque Nacional de Yosemite. E a última compra do Dave, um Ford Coupé novo. Com a Alemanha já na guerra e com o crescente ataque japonês na Ásia, eles seguem em frente e aproveitam a prosperidade.
Em junho de 1940, a França é derrotada pelos nazistas. A Grã-Bretanha, agora desesperada, aguenta firme. O presidente Roosevelt está convencido de que os Estados Unidos devem se esforçar para parar Hitler. Ele começa a árdua tarefa de preparar a nação para a guerra. No dia 2 de setembro de 1940, no Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, no Tennessee, ele faz o chamado para um grande desenvolvimento militar. Precisamos nos preparar antes, pela simples razão de que se nos prepararmos depois, pode ser, e provavelmente seria tarde demais. Pergunto a este Congresso. Como um primeiro passo, Roosevelt encoraja a maioria dos democratas no Congresso a fazer um recrutamento militar. O primeiro recrutamento em tempos de paz na história dos Estados Unidos. Todos os homens com idade entre 21 e 36 anos recebem um número. Os Estados Unidos da América respondam dizendo sim. Sim! Todos os números são colocados em uma vasilha de vidro e balançados. Depois, vendado, o secretário de guerra, Henry Stinson, pega o primeiro número. O primeiro número é o número de série 158. É o número de 6.175 homens em todo o país. O recrutamento causa protestos. E liderando a resistência está o porta-voz, Charles Lindbergh. Cadê a liberdade quando 4/5 da nação pode ser levada para a guerra contra a vontade? Liberdade de expressão! Liberdade! Mas Roosevelt desafia as críticas dele. Ele aposta que, apesar do recrutamento, ele pode vencer um inédito terceiro mandato como presidente. Franklin Delano Roosevelt! Nenhum outro presidente jamais ficou no cargo mais do que 8 anos. Mas não tem nada na Constituição que proíbe isso. Em Elwood, Indiana, o oponente de Roosevelt, Wendell Wilk, acusa Roosevelt de desrespeitar a história americana para uma multidão de 150 mil pessoas. Eu também gostaria de debater a questão da suposição do presidente. Em busca pelo terceiro mandato de maior confiança pública do que foi concedido aos nossos grandes presidentes, Washington, Jefferson, Jackson, Lincoln, Theodore Roosevelt e Woodrow Wilson. Mas Roosevelt acredita que a sua experiência é vital para a segurança dos Estados Unidos e que é mais importante do que a tradição de 2 mandatos. Ele trabalha com o slogan: é melhor um terceiro mandato do que algo de segunda. Em novembro de 1940, Roosevelt ganha em 38 estados e Wilk em 10, uma vitória esmagadora. Imediatamente, ele aumenta a produção militar. Os Estados Unidos precisam acelerar o passo se a Grã-Bretanha quiser ter uma chance contra Hitler. As pessoas da Europa que estão se defendendo não nos pedem para lutarmos para eles. Eles pedem equipamentos de guerra, aviões, tanques, armas, cargueiros, que farão com que eles lutem pela sua liberdade e nossa segurança. Precisamos ser o grande arsenal da democracia. O boom das despesas militares finalmente coloca um fim à Grande Depressão. Milhões de pessoas agora têm empregos. A Marinha quase dobra de tamanho, com 200 navios novos em construção. Em junho de 1941, Ford abre o Willow Run, uma instalação de produção de aeronaves em Belleville, Michigan, que fica a 1,6 km de distância. Com um tamanho de 3.200 metros quadrados e com 42 mil trabalhadores, é a maior fábrica do mundo. É designada para produzir o bombardeio B-24 Liberator. Em 1941, os Estados Unidos constroem 19 mil aeronaves, mais do que o triplo feito em 1940.
Enquanto algumas vão para os aliados, a grande maioria é usada para reequipar o exército americano. Quase não há dúvidas de que os Estados Unidos estão a caminho da guerra. Dia 11 de setembro de 1941, Charles Lindbergh ataca diretamente Roosevelt. Somente o áudio desse discurso sobreviveu. A administração de Roosevelt é o terceiro grupo mais poderoso que está levando este país para a guerra. Se algum desses grupos, os britânicos, os judeus ou a administração, pararem de fazer campanha para a guerra, acredito que o perigo do nosso envolvimento será menor. Mas enquanto as fábricas se desenvolvem para se preparar para a guerra, os trabalhadores se rebelam. Em junho de 1941, uma greve estoura por causa dos baixos salários na fábrica North American Aviation em Los Angeles. Ela produz cerca de 20% das aeronaves militares dos Estados Unidos. A greve fica violenta quando a polícia de Los Angeles tenta atravessar um piquete com cerca de 4.000 trabalhadores. Roosevelt não permite atrasos. Dia 9 de junho, ele ordena que o exército tome a fábrica e a force a retomar a produção. Roosevelt prepara a nação para a guerra. Ela está mais perto do que ele imagina. Quinta-feira, 27 de novembro de 1941, dia de Ação de Graças. O presidente está apreciando um peru em Warm Springs, na Geórgia, como parte de seu evento de caridade de poliomielite March of Dimes. Mas Roosevelt está preocupado com a expansão do Japão na Ásia e no Pacífico. O diplomata Saburo Karasu chega em Washington para tranquilizar o presidente. Todos sabem como a minha missão é extremamente difícil, mas vou fazer tudo o que puder para fazer dela um sucesso para ambos os países, Japão e Estados Unidos. No Havaí, o cameraman da Fox Movietone, Al Brick, passa o dia de Ação de Graças em uma tarefa especial com a Frota do Pacífico, no que agora é a base principal, Pearl Harbor. Pelos últimos 9 meses, ele filma as manobras do USS Arizona. No dia 7 de dezembro, Al Brick acorda mais cedo, filmando enquanto 353 pilotos japoneses e bombardeios caem em Pearl Harbor. O paiol do USS Arizona, cheia com 100 toneladas de pólvora, é acertado. 1.177 homens são mortos. Brick continua a filmar de um barco pequeno. Dezoito navios americanos afundam ou encalham. Marinheiros do USS Oklahoma ficam no casco virado. 429 pessoas da equipe estão mortas. A Frota do Pacífico dos Estados Unidos é dizimada. Brick captura o furo da sua carreira, mas o governo toma a gravação e a embarga por 1 ano. Os policiais temem que a divulgação dela possa prejudicar a segurança nacional. No dia após os ataques, Roosevelt se dirige ao Congresso e à nação. Ontem, dia 7 de dezembro de 1941, uma data que será sempre infame. Os Estados Unidos da América
foram atacados repentinamente. 30 milhões de casas ouvem as notícias. Eu peço para que o Congresso declare estado de guerra incondicionalmente entre os Estados Unidos e o Império do Japão. Em São Francisco, David Tatsuno grava a manchete no meio do crescente medo pela segurança de sua família. A nação se mobiliza. Agora a guerra é dos Estados Unidos. Pearl Harbor coloca um fim ao isolacionismo. O America First se desmembra. Roosevelt nega o pedido de Lindbergh por uma comissão na Força Aérea. E ao invés de esperarem ser recrutados, centenas de milhares de pessoas se voluntariam. O Dr. Daniel Cavadas de Oklahoma se junta ao corpo médico como dentista. O seu primeiro lugar é em Luzon, nas Filipinas, onde ele filma essa gravação rara. Ele faz parte da resposta dos Estados Unidos à dominação do Japão no Pacífico. A ocupação japonesa na Indonésia prejudica o acesso dos Estados Unidos à borracha, essencial para produzir jipes, caminhões e aviões. Em todo o país, americanos lançam uma campanha nacional por materiais de sucata. Roosevelt pede para os cidadãos irem fundo e doarem. Uma coisa que podem ter certeza é que vamos ver que tem borracha o suficiente para construir os aviões para atacar Tóquio e Berlim. Borracha o suficiente para vencer a guerra. O público responde enviando pneus de carros e bicicletas usados. Apesar de alguns doadores se perderem no processo. O Walt Disney até doa o Bambi, mas não consegue quebrá-lo com o martelo. Arrecadar dinheiro se torna um dever patriota. Os bônus de guerra trazem para o governo o dinheiro que precisava muito, a ser pago depois com juros. Manifestações como essa em Washington, D.C. são feitas para motivar as vendas de bônus. Sim, o desfile na Avenida Pensilvânia é um espetáculo de patriotismo. Bing Crosby em um carro de combate. Jimmy Cagney. E como aquela multidão se alinha para comprar bônus dos seus favoritos, eles compram sabendo que cada dólar investido ajuda a mandar mais aviões, tanques e navios para as Nações Unidas. O ícone do cinema, Carole Lombard, visita a Indiana em 15 de janeiro de 1942. Ela arrecada $2 milhões em uma noite. É o dever de cada um de nós contribuir cada grama de energia e cada dólar que podemos economizar para a compra de bônus para nos levar à vitória. Mas a lenda das telas nunca chega em casa. O avião para Los Angeles bate em uma montanha a 48 quilômetros de Las Vegas. Os sinalizadores rotativos que direcionam voos noturnos estavam desligados, por medo de bombardeios japoneses. As equipes de resgate filmam o resultado. De 22 pessoas a bordo, nenhum sobrevivente. O governo declara que Carole Lombard foi a primeira fatalidade casual da guerra. Clark Gable se alista para as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Obedecerá às ordens do presidente dos Estados Unidos e às ordens dos oficiais designados, de acordo com a lei, artigos de guerra, em nome de Deus? Sim. Gable se uniu ao 351º Grupo de Bombardeio. O seu principal trabalho é fazer filmes para os militares. Ele narra esse filme que realça a diversidade de 200 mil homens sendo recrutados todo mês. Sargento Philip Halls, principal atirador de torretas de Springfield, Missouri. Sargento Kenneth Halls, atirador de torreta esférica de Perkins, Oklahoma. Parentes? Não. Eles acham que podem ter tido várias gerações na Alemanha.
Conheçam o piloto-tenente Theodore Geropoulos, Redding, Califórnia. O irmão dele também está nas Forças Armadas. O pai deles nasceu na Grécia. Sargento Paul Poste, atirador de torreta esférica. Seu pai veio da Itália. Aqui está o sargento Tim Tutchon, atirador de cauda de Mariana Lake, Novo México. Na reserva eles o chamaram de Yashki, que significa garoto em Navajo. Um garoto do tio Sam também. A mensagem é clara. Não importa de onde a sua família veio, você é um americano em primeiro lugar. A não ser, é claro, que você seja um afro-americano. 1 milhão de negros que entraram no exército são forçados a ficarem em unidades separadas. E se você é um nipo-americano, sua liberdade logo estará em risco. Em São Francisco, no verão de 1942, o nipo-americano Dave Tatsuno, a sua esposa Alice, os 2 filhos e o pai de Dave se preparam para deixar a casa. Apesar dos sorrisos para a câmera, eles não estão indo por vontade própria. Em fevereiro, o presidente Roosevelt assina a Ordem Executiva 9066. Ela permite que nipo-americanos sejam forçados a saírem de suas casas e enviados para campos de concentração. Eles são suspeitos de não serem leais aos Estados Unidos e são vistos como possíveis espiões e sabotadores. Cerca de 120 mil pessoas são levadas. As suas casas são tomadas, os seus negócios são fechados. Permitidos a levarem pouco consigo, eles precisam vender as suas posses rapidamente. Ônibus e trens do governo os transportam para os campos de concentração. Em setembro de 1942, Dave e Alice chegam na cidade de Delta, Utah, no campo Topaz, a 1.100 quilômetros de sua casa. Eles irão dividir Topaz com cerca de outros 8.000 prisioneiros. Esse é um dos 10 campos de concentração espalhados pelo oeste dos Estados Unidos até Arkansas. Oficialmente, eles podem sair, mas sem casas, incapazes de trabalhar e com as crianças banidas das escolas fora do campo, eles não têm outra escolha a não ser ficar. Um cômodo agora aloja famílias de até 7 pessoas. Dave contrabandeia a sua câmera para dentro do campo e grava a vida atrás das cercas. Ele grava os prisioneiros sendo forçados a construírem a sua própria prisão. Lá fora, a nação está ocupada. Todos estão dando tudo o que têm para a guerra. O plano de Roosevelt é produzir mais do que os inimigos. E a indústria americana aguenta o desafio. Nos primeiros 5 meses de 1943, os Estados Unidos constroem mais navios do que o Japão conseguiu fazer durante toda a guerra. No mesmo ano, os Estados Unidos constroem 86 mil aeronaves, o dobro da quantidade da Alemanha e do Japão juntos. Em abril, a fábrica de Henry Ford, Willow Run, fabrica 5 B-24 Liberators todos os dias. A maquinaria trabalha 24 horas, 7 dias por semana. A produção nunca para. A inédita expansão industrial precisa de um exército de novos trabalhadores. Então as famílias se arrumam e se mudam para onde os empregos estão. Para lugares como Mobile, Alabama, o centro da construção de navios. Em 1943, a população cresce de 80 mil para mais de 200 mil pessoas. As casas são escassas. Muitos trabalhadores acabam vivendo em trailers e barracas. O comprometimento com a guerra acaba com as barreiras sociais. Relutantemente, afro-americanos são aceitos na linha de montagem.
Homens mais velhos, aposentados, são encorajados a voltarem a trabalhar. As mulheres se unem a eles. Quando de sua inauguração, a Willow Run empregava 28 mulheres. Em 1943, elas são mais de 15 mil. Por todo o país, 6 milhões de mulheres estão trabalhando pela primeira vez. Elas são o rosto do comprometimento da guerra, eternizadas nesse pôster de J. Howard Miller, um artista de Pittsburgh. Depois ela ficou conhecida como Rosie DeRitter. Celebridades promovem a nova imagem da mulher trabalhadora. O cabelo comprido da atriz de Hollywood, Veronica Lake, cobrindo um de seus olhos é um estilo muito popular, mas perigoso para a linha de produção. Ela se sacrifica pela causa e promove um sensato novo visual. A senhorita Lake decidiu colocar glamour no devido lugar. E agora encara o mundo com ambos os olhos sem perigo. Mas produzir tanques, armas e aviões não será o suficiente para acabar com a guerra. Em abril de 1943, o físico Hugh Bradner chega em Los Alamos, Novo México. Ele e outras 500 pessoas trabalharão no super secreto Projeto Manhattan. Liderando está um físico brilhante, Robert Oppenheimer. Ele escolheu algumas das melhores mentes para se reunirem no deserto. Eles estão em uma corrida urgente para construir uma arma com um poder inédito, uma bomba atômica, antes que os nazistas a construam. O projeto é tão secreto que números substituem nomes nas carteiras de motorista. Guardas em torres e patrulhas armadas protegem o campo. A bomba recebe o codinome de Trinity, mas mais tarde será conhecida como a arma mais mortal da história. Mas o exército permite uma exceção para a forte segurança. Hugh Bradner é permitido a gravar filmes caseiros. Essa é a única gravação já feita da vida dentro de Los Alamos. Ele grava o trabalho nos laboratórios, mas é proibido de gravar detalhes específicos do desenvolvimento da bomba, incluindo o seu próprio trabalho no mecanismo de gatilho. Ao invés disso, Bradner foca na comunidade unida. Com folgas só aos domingos, os sábados à noite são noites de festas. Bradner se casa com Marjorie Hall, que trabalha na base como secretária. Eles passam os primeiros 2 anos de suas vidas juntos, trabalhando no maior segredo do mundo. Para um casal em tempo de guerra, isso é raro. A maioria fica separada por muito tempo. A centenas de quilômetros de distância, no campo Topaz, em Utah, Alice Tatsuno está grávida e está comemorando o seu 31º aniversário. Os Tatsunos estão encarcerados há 2 anos e não fazem ideia de quando ou se serão libertos. Os nazistas estão sendo recuados na Europa, mas a guerra contra os japoneses ainda está em jogo. Novembro de 1944. O presidente Roosevelt, agora com 62 anos, conquista o 4º mandato. Dia 20 de janeiro de 1945, amigos e família se reúnem em Washington para a posse. Veteranos deficientes estão entre os 7.000 convidados da Casa Branca para comemorarem. Mas Roosevelt está com a saúde debilitada. Eu solenemente juro que vou executar fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Três meses depois, ele morre de um derrame.
O seu corpo é levado de Georgia até Washington, D.C. para o funeral. Ele nunca verá a vitória que lutou tanto para conseguir. Em maio, algumas semanas após a morte de Roosevelt, a Alemanha nazista cai. O novo presidente, Harry Truman, promete destruir o Japão. A nossa exigência foi, e continua sendo, a rendição incondicional. Truman logo irá encarar a maior decisão já feita por um presidente dos Estados Unidos, com o Japão jurando lutar até a morte. Dia 16 de julho de 1945, Novo México. Anos de trabalho secreto estão prontos para serem testados. O físico Hugh Bradner grava cientistas indo para o primeiro teste de sua criação mortal, a bomba atômica. O núcleo explosivo, feito de plutônio, chega em um Ford sedã. Uma câmera do exército grava o núcleo sendo colocado. Finalmente, a bomba, com o codinome de Trinity, é guinchada a 30 metros, pronta para a queda. A 8 quilômetros de distância, Robert Oppenheimer, líder do Projeto Manhattan, espera ansiosamente. Ele até aposta $10 com um colega que não irá funcionar. 5:30 da manhã, o momento da verdade. O físico Joe McKibben detona a Trinity. Em um instante, a humanidade entra na era atômica. Truman ordena que 2 bombas atômicas sejam jogadas no Japão dia 6 e dia 9 de agosto. A devastação choca o mundo e traz um fim à Segunda Guerra Mundial. Dia 2 de setembro de 1945, o general Douglas MacArthur embarca no navio USS Missouri. Eu convido os representantes do Império do Japão, o governo japonês e o quartel-general imperial japonês para assinarem um documento de rendição nos espaços indicados. O ministro do Exterior, Mamoru Shigemitsu, assina, marcando a derrota total do Japão. Vamos rezar para que a paz seja agora restaurada no mundo e que Deus a preserve para sempre. Americanos vibram por todo o país. Cenas como essas, em North Platte, Nebraska, são repetidas por todo o país. Em apenas 4 anos, os Estados Unidos saíram de uma nação isolacionista e emergiu como uma superpotência militar do mundo. Em outubro de 1945, em Utah, o campo Topaz é fechado. Outros campos de concentração logo também se fecham.
120 mil nipo-americanos voltam para suas casas por todo o país. Dave Tatsuno grava a volta da família a São Francisco, onde ele reabre a loja na esquina da Post e Buchanan. Após 3 anos atrás das cercas, eles estão ávidos para viverem em liberdade. 12 milhões de soldados americanos viram civis de novo, prontos para trabalharem e começarem uma família. A Lei GI, aprovada em 1944, fornece aos veteranos reabilitação física, hipotecas mais baratas e educação subsidiada. Os Estados Unidos entram em uma nova era. Os veteranos veem um futuro promissor, focado na família. Depois da guerra, a taxa de nascimento dispara, criando uma geração que seria conhecida como Baby Boomers. Mas a economia abastecida pela guerra agora encara uma dura transição. Em 1946, as despesas militares caíram pela metade, de 900 bilhões para 450 bilhões de dólares. As fábricas trocaram uma produção militar por uma de tempos de paz. Muitas pessoas foram demitidas, superlotando um mercado já preenchido pelos ex-soldados. Durante a guerra, os trabalhadores americanos prometeram não fazer greves. Mas agora, encurralados pelos salários baixos e pelos preços altos, a mão de obra está pronta para mostrar os músculos mais uma vez. Em maio de 1946, 250 mil trabalhadores da ferrovia estão em greve, paralisando o transporte em todo o país. Em um discurso para o Congresso, o presidente Truman ameaça chamar os militares. Como afirmei na noite passada, a não ser que as ferrovias estejam cheias de pessoas fora da greve, irei imediatamente mandar o exército dos Estados Unidos. Truman mandou uma mensagem. Soubemos que a greve foi resolvida pelos termos propostos pelo presidente dos Estados Unidos. A estratégia de Truman funcionou nas ferrovias, mas a crise se intensifica à medida que outros sindicatos também protestam. Na maior onda de greve já vista, 5 milhões de trabalhadores, desde equipe cinematográfica até mineiros de carvão, saem às ruas. Os membros do Congresso exigem que algo seja feito para deter o poder dos sindicatos de tumultuar a economia. Em 1947, o Congresso aprova a Lei Taft-Hartley, que limita a possibilidade de greve dos sindicatos. Truman veta o projeto de lei, mas o Congresso o desconsidera. Os sindicatos nunca serão os mesmos. A greve acaba, mas é uma derrota política para Truman. E essa batalha não será a sua última. Logo ele será testado por um conflito sobre direitos civis. Dia 5 de abril de 1947, Hotel Mayflower, Washington. O presidente Truman tem uma mensagem otimista para dizer. Estou feliz por poder dizer hoje à noite que para o presente ano fiscal de 1947, equilibraremos o orçamento e teremos um excedente. Os Estados Unidos se recuperam da crise pós-guerra. As pessoas estão ganhando mais e querendo gastar mais. E com o fim do racionamento da gasolina, as ruas estão barulhentas com os carros. Os americanos estão se movimentando. Em Nevada, no deserto de Mojave, a cidade pequena de Las Vegas está sonhando alto. Ela abriga uma população de apenas 20 mil e é uma viagem longa de Los Angeles. Mas tem atrações irresistíveis, como casamentos rápidos e divórcios e, acima de tudo, apostas legalizadas. Las Vegas se torna o principal destino para as férias para uma classe média em desenvolvimento. The Last Frontier e El Rancho são os primeiros resorts a ocuparem a nova famosa área.
Mas é o Flamengo que irá definir Las Vegas como uma meca para desejos proibidos. O chefão da máfia, Bugsy Siegel, a abre dia 26 de dezembro de 1946. É o primeiro hotel moderno e cassino da cidade. A propriedade de 6 milhões de dólares e com 105 quartos é inspirada no glamour de Hollywood e é apresentada como um resort de luxo para ricos e famosos. No início, o Flamengo foi um fiasco e uma perda de 300 mil dólares faz com que a máfia mande matar Bugsy Siegel. Mas logo o Flamengo ditará as regras para a Vegas brilhante que conhecemos hoje. Em 1948, os Estados Unidos estão começando a reagir contra uma nova ameaça, o comunismo. O Plano Marshall está ajudando a reconstruir a Europa Ocidental com mais de 12 bilhões de dólares em auxílio. Enquanto isso, no leste, o ditador soviético Iosif Stalin está reforçando o seu poder. Expandir militarmente é uma arma e a campanha política é outra. Os soviéticos repreendem os Estados Unidos pelo tratamento ruim dado aos negros. Truman confronta o problema honestamente, prometendo acabar com as leis de Jim Crow que reforçam a discriminação. Ele se torna o primeiro presidente a se dirigir à Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Não há nenhum motivo justificável para discriminação em razão da origem, da religião, da raça ou da cor. Mas a posição corajosa do presidente democrata tem um preço. Democratas do Sul determinados a preservar a segregação saem do partido. A popularidade do presidente despenca. Para manter o seu trabalho, ele precisa achar um jeito de vencer a eleição de 1948. Em junho, o Partido Republicano nomeia o oponente de Truman, Thomas E. Dewey, na primeira convenção televisionada. Dewey, um governador popular de Nova York, está confiante da vitória. Truman faz uma campanha que poucos acreditam que ele possa ganhar. Nas últimas semanas, salas de cinema americanas apresentam os filmes da campanha dos candidatos. O filme de Dewey está bem feito, com altos preços de produção. Apesar de ter sido em Nova York que Dewey atingiu a fama, ele é produto de uma cidade pequena no centro-oeste. A mãe de Tom mora hoje no mesmo bairro onde ele cresceu e, como todas as mães, ela está orgulhosa de seu filho e de suas conquistas. Você deve estar orgulhosa do Tom. Bem, sim. Acho que toda a cidade está feliz com o sucesso dele. E eu sei que ele sempre terá as melhores intenções para o nosso país. A tentativa de Truman é totalmente o oposto. Uma montagem de clipes de suas conquistas no gabinete. Harry S. Truman faz o juramento no gabinete como presidente dos Estados Unidos. Antes, o Sr. Truman conseguiu dar aos veteranos um projeto de lei de habitação de baixo custo. Mas o efeito disso é poderoso. Ele parece um líder, um presidente confiante que assina tratados e toma decisões. Nenhum presidente na história dos Estados Unidos já enfrentou tantos problemas estrangeiros como fez Harry Truman. No dia da eleição, dia 2 de novembro de 1948, Truman viaja para sua cidade natal, Independence, Missouri, para votar. É a hora do voto. Coloca aqui. Aqui está. A soma final chocou a todos, menos a Truman. Ele ganha com mais de 2 milhões de votos do que Dewey e em 28 estados. Mas o Chicago Tribune decide anunciar antes do término das votações. A manchete faz com que Truman ria por último. No discurso sobre o Estado da União, no dia 5 de janeiro de 1949, Truman anuncia um programa de mudanças que ele chama de Fair Deal, para levar o sonho americano para todos. Inspirado pelo New Deal de Roosevelt, é uma visão ambiciosa do governo, ajudando as pessoas a levarem vidas melhores.
As favelas são desfeitas para serem substituídas por projetos de casas populares. Os planejadores do governo visam um futuro de regeneração e de cidades modernas. Novos bairros são feitos para oferecer os benefícios da vida moderna até para as famílias mais carentes. Onde um homem e sua família com um pequeno salário pode viver com conforto e dignidade. Onde tem playgrounds e espaço para as crianças brincarem com segurança bem na frente de suas casas. Onde lojas são uma parte planejada por toda a cidade. Natal de 1948. O dentista do exército Dr. Daniel Cavadas filma sua família em casa na rua Percival, em Colômbia, Carolina do Sul. A abundância de presentes sob a árvore é uma marca da riqueza americana. Durante os anos 1940, a nação viveu um boom econômico que conduziu a uma era de ouro. Ela venceu a maior guerra da história e se transformou em uma superpotência global. Os anos 1940 são considerados por muitos a década que é definida como o século americano.